Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 30. Dos inúmeros casos de cura pela ação do magnetismo, quando frustrados foram todos os recursos da ciência, 2 merecem destaque. Um extraído da obra de Bué, e o outro ocorrido nesta cidade. O primeiro é assim relatado. Estamos em setembro de 1873. Achava-me ainda em Angers, no 11º Regimento de Coraceiros, antigos carabineiros da guarda, e tinha resolvido retirar-me do exército, a fim de me entregar mais livremente aos estudos. As numerosas experiências magnéticas que tinha feito, desde muitos anos, nessa cidade, e os resultados que obtivera em casos reputados incuráveis pela própria academia, tinham-me granjeado uma certa notoriedade. Recebi de um negociante da cidade, senhor doutor, a longa observação seguinte, e, apesar da sua extensão, transcrevo-a por inteiro, porque dá, acerca do doente, e da sua moléstia, detalhes muito precisos, de tal modo interessantes, que eu não poderia fazer do caso, que vou expor uma pintura mais empolgante. Nada pode dar melhor, uma ideia verdadeira da insuficiência da arte médica, do que esta simples narração de um homem cruelmente atacado pela enfermidade, e pedindo, debalde, durante mais de 25 anos, à medicina um alívio aos seus sofrimentos. Mostra-nos também, como às vezes os maiores mestres dessa arte, imbuídos de um pirronismo intratável, podem transviar-se nos seus julgamentos, e tornar vítimas de seus preconceitos pessoais aqueles que, à fé dos compromissos, cheios de cega confiança na elevada notoriedade de que gozam, vêm apelar para as suas luzes. Angers, 24 de setembro de 1873. Senhor. No inverno do ano de 1850, tinha eu 21 anos, fui subitamente afetado de violenta moléstia dos rins, que em breve se complicou com uma dor aguda, que partia do quadril direito e descia, em seguimento ao nervo ciático, até ao joelho, e à barriga das pernas. Tintureiro de profissão, é provável que tivesse apanhado um resfriado ao passar da oficina para o rio, a fim de lavar as lãs. Tive que entrar para o hospital e seguir um tratamento. Tomei alguns banhos sulfurosos, sem resultado. Depois, aplicaram-me vesicatórios volantes sobre os rins, coxas e barriga das pernas. Não tendo produzido efeito esta primeira aplicação, deixaram-na, e os vesicatórios foram curados com cloridrato de morfina. Ao fim de alguns dias, tendo melhorado, o que atribuo antes à força da minha constituição, do que ao próprio tratamento, pude sair do hospital. Longe estava de considerar-me curado, por isso que experimentava sempre dores atrozes em todo o lado direito, e era obrigado a caminhar de muletas. Aconselharam-me tisanas quentes e fumigações de era aquecida ao forno, a fim de determinar abundantes transpirações. Os suores acalmavam um pouco as dores, mas enfraqueciam-me consideravelmente. Contudo, pouco a pouco, consegui recuperar certa energia. Abandonei as muletas pelo uso de uma simples bengala, e finalmente, com auxílio da calma do estio, breve me achei suficientemente forte para recomeçar o trabalho. Passados 18 meses, a moléstia voltou com incrível violência. Ocorreu-me a ideia de usar banhos de vapor, que já me haviam aliviado no começo da enfermidade. Como estávamos em pleno inverno, fiz-me transportar para a abadia do Port-en-Géard, próximo de Lavai, onde me prodigalizaram os maiores desvelos. Mas os banhos de vapor não me deram alívio algum. Nesta época, caiu-me às mãos um livro de medicina. O autor, antigo membro da Faculdade de Medicina de Paris, era o reverendo padre Debrenne, então trapista no convento de Mortagne-Orne. Nesta obra tratava-se de uma cura especial, a que tinham cedido numerosos casos de moléstias semelhantes à minha. De tal modo eu sofria, que resolvi ir solicitar os cuidados do reverendo padre Debrenne. Fiz-me transportar a Mortagne.
Mas ali recusaram admitir-me como pensionista do convento, e como se tratasse da aplicação de largas mochas nos rins, no quadril e no joelho, hesitei submeter-me a tratamento tão violento, e, logo depois, pus-me a caminho. Estava desesperado. Meu estado, longe de melhorar, tornava-se mais grave. Tomei uma deliberação definitiva. Era absolutamente necessário reconquistar rapidamente a saúde, a fim de poder recomeçar o meu ofício e ganhar a vida. Decidi-me partir para Paris. Ali, dizia eu, irei encontrar os médicos mais justamente afamados, os príncipes da ciência infalivelmente me curarão. Cheguei, todo esperança, à grande cidade, e imediatamente me dirigi à consulta dos médicos de serviço nos hospitais. Apresentei-me sucessivamente à portaria do de São Louis, Beljon e Charité. Nessas visitas, soube que o Dr. Boilaud era decano da faculdade. Indicaram-no como um dos médicos mais hábeis de Paris. Resolvi recorrer aos seus cuidados. Infelizmente, eu não era rico, e para entrar para a clínica hospitalar do Dr. Boilaud, era necessário declarar que morava em Paris, e que ali exercia o meu emprego há 2 anos. Não hesitei em empregar um subterfúgio, para poder fazer-me tratar pelo célebre doutor. No dia seguinte ao da minha entrada no hospital, aguardava com ansiedade a hora da visita, quando vi o Dr. Boilaud aproximar-se do meu leito. Depois de um exame superficial, perguntou-me de que sofria. Sofro há muito tempo, doutor, disse-lhe eu, de uma ciática aguda. É, pelo menos, assim que os médicos que me têm tratado denominaram a moléstia. Alguns também pretendem, seja infecção sacrocoxálgica. Então, diz o doutor, fizestes estudos de medicina, meu rapaz? Não, senhor doutor, respondi-lhe, mas, infelizmente para mim, tenho ouvido muitas vezes falar dos meus sofrimentos, aqueles que em vão têm procurado curá-los, e apenas repito que tenho ouvido falar. Tenho estado tão gravemente afetado que, afinal, pensou-se por momentos num amolecimento da medula espinhal. Ora essa! Está escaçoando, disse o doutor, sorrindo. Dizei, antes, que não há trabalho em Paris neste momento, e que o hospital é um bom refúgio para má estação. E dirigindo-se para o leito próximo, sem mais preocupar-se comigo, e com o meu estado de saúde. Dieta de saída este rapaz, acrescentou ele. Fiquei consternado com esse acolhimento tão inesperado, e, para mostrar ao doutor, que não era o homem que supunha, tirei da minha carteira as receitas dos médicos de Lavai que me haviam tratado. Estes testemunhos, embora provassem realmente a minha moléstia, puseram a descoberto o embuste bem inocente, que o havia empregado, para ter entrada no hospital. O Dr. Boilaud, surpreendido com o tom resoluto, com que eu lhe falara, e no qual não podia deixar de transparecer o desapontamento, e a cólera, voltou, examinou os papéis que eu atirara sobre a cama, e, depois de concentrar-se um pouco, receitou que me aplicassem 18 ventosas escarificadas sobre a região renal, e que conservassem o sangue até a sua próxima visita. No dia seguinte, quando fez de novo a sua visita e passou pelo meu leito, ao apresentarem-lhe o sangue que me tinham tirado, perguntou-me: de que lugar sois? Da Morbihan, respondi-lhe. Tão somente pelo exame do sangue eu deveria adivinhar. E voltando-se para o séquito: vede, senhores, disse ele, como este sangue é rico de seiva. Como este não encontramos outro no departamento do Sena. E ordenou de novo que me dessem alta. Decididamente, o doutor persistia em não acreditar na realidade da minha moléstia. Eu não podia compreender, porque me eram recusados, os cuidados que viera procurar tão longe, e de que tinha imperiosa necessidade. Esbofei-me em persuadir o doutor, insisti ardentemente para que me deixassem ficar. Propus tomar um quarto particular e pagar uma pensão. Nada pôde demover o Dr. Boilaud da sua decisão. Objetou-me que tinha o tempo tomado com os doentes do departamento, que não podia prestar cuidados aos estranhos. Tive que sair. Fiquei alguns dias na casa de um parente que quis acolher-me. Depois entrei para o Hospital Beljon, no arrabalde do Roule, ao serviço do Dr. Ribert.
Fui submetido, pouco depois de minha entrada, a uma conferência de que faziam parte os doutores Ribert, Labey, Velpeau, Ricord e Boilaud. Esses senhores, e o próprio Dr. Boilaud, que alguns dias antes, não quisera recolher-me doente, e me expulsara do seu hospital, decidiram que se devia aplicar-me a cauterização transcorrente de ferro em brasa, dos rins até aos calcanhares. Cloroformizaram-me para fazer esta cruel operação. Na ocasião nada senti. Mas alguns dias depois, ao começar a supuração, sofri torturas 1000 vezes mais horríveis que a própria moléstia. Ao fim de 40 dias, quando as feridas feitas pelo ferro em brasa estavam apenas cicatrizadas, falaram em submeter-me a uma segunda operação. Não pude resolver-me a suportar novas torturas e deixei o hospital. Já não sabendo a que santo recorrer, mais abatido pelos tratamentos violentos, que tinha sofrido do que mesmo pela moléstia, fui procurar um médico homeopata, cujas prescrições segui durante alguns dias. Depois, decidi me voltar para Lavai, chefe de uma tinturaria, e já não estando obrigado a um trabalho manual fatigante, pude restabelecer-me aos poucos. Parei com todos os remédios, e limitei-me simplesmente a cobrir-me de lã. A moléstia desapareceu com o correr do tempo e julgava-me restabelecido, quando, 2 anos depois, ela reapareceu bruscamente. Entrei para o hospital da localidade, onde fui submetido a uma conferência. Fiz a exposição da minha moléstia, e do tratamento que me fizeram sofrer em Paris, no Hospital Beljon. No dia seguinte, o Dr. Hubert, em cuja enfermaria me achava, mandou que eu ficasse nu no meu leito, e, sem advertir-me do que ia fazer, de pincel em punho, cobri-me a pele, desde a nuca até os calcanhares, de ácido sulfúrico, renovando com este cáustico violento, as cauterizações que me haviam feito em Paris com o ferro em brasa. Um banho, que posteriormente me fizeram tomar, trouxe uma supuração abundante, que me ocasionou sofrimentos inenarráveis. Apesar de toda a minha coragem, e do ardente desejo, que tinha de curar-me, tive que renunciar ao tratamento que queriam renovar. E, deixando o hospital, fui em demanda do Porte-Engearde, a fim de descansar das torturas, que me haviam feito sofrer, e tomar alguns banhos de vapor. Voltou a boa estação, e, como sempre, com o calor reapareceu a saúde. Durante alguns anos, estive quase bom, julgava-me livre dessa terrível moléstia, quando em 1859, estando em Angers, como gerente de tinturaria na casa do Sr. Orioli, fui de novo surpreendido pelas dores. Como então, me achava casado, fiz-me tratar em minha casa. Aplicaram primeiramente alguns vesicatórios, depois me fizeram uma operação muito dolorosa, enterrando-me na perna, ao longo do nervo ciático, 14 agulhas. Depois dessa operação, tornando-se as dores mais agudas do que nunca, procuraram acalmá-las com injeções subcutâneas de morfina, fricções de linimentos diferentes, tais como óleo canforado, bálsamo tranquilo, óleo de meimendro, terebintina, etc., mas sem resultado algum. Fatigado de ser deste modo torturado pela medicina, sem alcançar nenhum alívio, acabei renunciando aos médicos, e contentei-me em ficar bem agasalhado, e tomar alguns banhos. Assim me fui arrastando durante 2 anos, e afinal me restabeleci inteiramente, pelo menos na aparência, porque de vez em quando experimentava ainda algumas dores, que, entretanto, eram suportáveis. Durante a Guerra de 1870, fui chamado à tinturaria, a fim de preparar os tecidos para o nosso exército. Apanhei um resfriado que me trouxe uma recaída. Minha saúde desde então se alterou sensivelmente, e, apesar do desgosto pronunciado, que tinha para qualquer espécie de tratamento, fui constrangido pelas circunstâncias a entregar-me de novo aos médicos. Aconselharam-me as águas minerais, mandaram-me sucessivamente para as termas de Monte Dore, de Barbotane e de Bagneres de Luchon. Longe de me acalmarem as dores, este novo tratamento exasperou-as a tal ponto, que a moléstia se complicou. Fiquei afetado de constipações tenazes, e de cólicas medonhas. As vísceras pareceram atacadas, como os músculos, dessas dores pungentes,
que me faziam desejar a morte. Todo o lado esquerdo, até então poupado, ficou sofrendo como o direito. Fizeram-me passar, nessa ocasião, por todas as torturas dos primeiros tratamentos. Tintura de iodo, vesicatórios com cloridrato de morfina, injeções subcutâneas, picadas de agulha, moscas, etc. Desde essa época, a moléstia só piorou. Os ataques, que se tornaram mais terríveis do que nunca, conservavam uma periodicidade desoladora. Das 5 horas da tarde até meia-noite, não cesso de gritar. Já não tenho sono, nem posso conservar-me em posição alguma. Todo o lado esquerdo do corpo vai se atrofiando e faz-me sofrer horrivelmente. Desde o quadril até os dedos do pé, experimento dores lancinantes, afigurando-se-me cavarem o osso da perna e arrancarem a rótula. Os músculos apresentam tremores e sobressaltos constantes. Sinto alternadamente calor ardente e frio intenso. A carne e a epiderme são de uma sensibilidade tal, que me parece que a carne está desnudada. Qualquer contato, por mais leve que seja, é um sofrimento para mim. Não tenho esperança alguma de restabelecer-me pelos meios comuns. E, ouvindo falar de vós, venho apelar para os vossos bons cuidados, a fim de tirar-me desta situação lamentável, se efetivamente julgais que o magnetismo pode intervir beneficamente neste caso. Assinado, D. Comovido com essa extensa narração de sofrimento, fui visitar o doente. De simples operário, o Sr. D tornara-se um dos importantes negociantes da cidade de Angers. Encontrei-o na pequena sala de sua residência, todo vestido, envolto em cobertores, estendido num canapé e incapaz de fazer qualquer movimento. Era assim que ele passava dias e noites, e havia deliberado não mais despir-se para deitar, por isso que qualquer movimento ou contato lhe arranca gritos. Fez-me de novo a narrativa dos seus males, e, mostrando-me um revólver sobre a mesa, ao alcance da mão, disse, banhado em lágrimas: há muito tempo que teria acabado com a vida, se não tivesse mulher e filhos. No dia seguinte, comecei o tratamento magnético. Desde as primeiras sessões tive a inestimável satisfação de obter um resultado que permitiu favorável prognóstico sobre o êxito do tratamento. Manifestou-se uma melhora sensível, as crises diminuíram pouco a pouco de intensidade, o sono voltou. Ao fim de 2 ou 3 semanas, o doente conservava-se de pé, e podia dar alguns passos, a princípio apoiando-se em 2 bengalas, e arrastando dificilmente as pernas. Mais tarde, com maior facilidade. Finalmente, o tratamento fez tais progressos, que, 2 meses depois, nos primeiros dias de dezembro, encontrei o Sr. D em tão boas condições, que cessei de prodigalizar-lhe cuidados, e confiei-o ao seu primeiro empregado, um jovem muito inteligente, a quem mostrara minha maneira de proceder, fazendo-o assistir às sessões de magnetismo. Foi ele quem, por meio de magnetizações cada vez mais espaçadas, terminou a cura, e favoreceu o retorno das forças, que ainda faltavam ao patrão. Apesar da estação desfavorável em que nos encontrávamos, o magnetismo tinha atuado com uma rapidez que eu estava longe de esperar. O doente achava-se em estado tão lastimável, tinha passado tantos anos em peripécias de tal ordem, que eu não podia contar com uma cura tão pronta. Eis aqui, certamente, um dos casos mais curiosos da ação magnética, e não se pode deixar de estabelecer um paralelo entre este modo de tratamento tão simples, consistindo em alguns passes e imposições, sem sono provocado, e as violências que a medicina oficial impôs a este infeliz doente, durante 25 anos consecutivos. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, tratamento magnético, ação magnética, passes, imposições, imposição de mãos.
Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.